Olá, amigo do canal Dialeto Nerd, aqui Bruno, e hoje trago-te o que aconteceria se o Homem-Aranha se tivesse juntado ao Quarteto Fantástico. Ora, esta história é retirada então do encadernado What If, da Complete Collection, volume número 1, que se inicia então com esta história What If Spider-Man Joined the Fantastic Four, o que aconteceria se o Homem-Aranha tivesse então integrado a equipa do Quarteto Fantástico. Começa sempre com uma apresentação do Vigia, em que ele apresenta então o estado atual do universo, o que na realidade aconteceu na cronologia que nós conhecemos do universo 616, em que tínhamos então a situação do Quarteto Fantástico e também a situação vivida pelo Homem-Aranha nas suas origens que nós conhecemos há tantos anos. Ele começa a falar então e dar aqui um bocadinho de introdução, como era a primeira história, do qual é um bocadinho aqui a ideia da criação deste What If. Isto não são histórias simuladas, não, ele aqui vem a dizer que isto são realmente universos paralelos e dá aqui alguns exemplos até de universos fora o 616 que realmente existem, como o universo do Deadlock, este universo do Esquadrão Supremo e por aí fora, e outros heróis que estão aqui mencionados, mas isto no fundo são histórias não inventadas, mas histórias que realmente aconteceram, mas em universos paralelos. Pronto, esta é a ideia por trás da criação dos What Ifs. Em paralelo aqui o Vigia então conta como é que foi a criação, a origem, neste caso, do Quarteto Fantástico, a história clássica dos raios cósmicos que os tornaram naquilo que eles são hoje e também a situação clássica do Homem-Aranha, que foi mordido então pela aranha radioativa que o tornou no fantástico Homem-Aranha. E ele começa então fazendo um paralelo entre o primeiro Homem-Aranha, não é? O que nós conhecemos, e vai adicionando então ao longo da narrativa umas pequenas mudanças. E realmente ele coloca aqui que esta situação é passada logo no primeiro volume do Homem-Aranha, no primeiro mensal, no primeiro número. Ele inicia-se em Amazing Fantasy número 15 e depois passa então a título mensal. E então logo no primeiro é visto o Homem-Aranha a decidir então aproveitar os poderes para subir na vida. E para subir na vida, o que é que ele decide? Decidir para o supergrupo que já existia, e neste caso é o Quarteto Fantástico. Ele consegue entrar lá dentro com alguma facilidade, mas logo é aprisionado. E cria logo aqui uma demonstração de poderes em que ele entra em conflito com o próprio quarteto, não é? Com o Coisa e por aí fora, escapa-se aqui do Senhor Fantástico, que o aprisiona-lhe os braços e tudo com a sua teia. Ele entra aqui em confronto, a própria Sue e com o Tocha, de forma a demonstrar os seus poderes e para que eles percebessem que ele tinha qualidade e capacidade para fazer parte então do grupo. O Vigia então começa aqui a dar um exemplo, tenta demonstrar aqui, neste caso é como se fosse o editor, começa a dar aqui um exemplo do que é que se passa e do que é que constitui então este What If. E no fundo há aqui um exemplo em que uma situação que aconteceu, um evento pode mudá-la e logo a partir daí as repercussões podem não ter limite. Pode mudar, dar uma mudança de 180 graus na vida dessa pessoa e todas as pessoas que andam à volta dela. No fundo é um género de um efeito borboleta, é isso que ele tenta demonstrar aqui. E no fim volta outra vez à história em que, como nós sabemos, o Homem-Aranha tenta trabalhar, então, integrar o Quarteto Fantástico de modo a ganhar um dinheirinho extra, até que eles explicam que ele foi ter ao sítio errado, porque eles não ganham nada com isto. Eles simplesmente o que ganham e o que faturam servem para fazer mais pesquisas e criar nova tecnologia. E então o Homem-Aranha decide abandonar, então, sendo assim, se é para continuar pobre, continua sozinho. Mas, e é aqui começa então aqui a grande mudança. A mudança surge que o Homem-Aranha, na altura, não volta atrás, mas aqui volta e decide então fazer parte do Quarteto Fantástico. Existe aqui alguma desavença, nem todos estão de acordo, nem todos confiam, ele não faz parte da família, por aí fora. Nem todos concordam então com a integração do Homem-Aranha, mas ele acaba por aceitar e eles próprios acabam por o aceitar e fazem até uma conferência para apresentar que já vão deixar de ser o Quarteto Fantástico, mas sim vão passar a ser o Quinteto Fantástico, com a presença então do Homem-Aranha. Homem-Aranha que nesta altura, como nós sabíamos, temos aqui G. Jonah Jameson, tentava sempre destruir a todo momento a imagem do aracnídeo, e aqui obviamente surge aqui uma situação em que um conflito de interesses, mas lá é convencido de que afinal o Homem-Aranha não é assim tão mau e ele ajuda então
a opinião pública a não ficar com aquela imagem. No fundo é a maneira deles resolverem aqui o problema da imagem do Homem-Aranha realmente naquela altura. Eles arranjaram aqui maneira de fazer com que o JJJ neste caso, que fizesse um bocadinho as pazes com o Homem-Aranha, o que fez com que outra situação aqui que está muito relacionada com o seguimento da origem do Homem-Aranha. O primeiro vilão é então um camaleão, que aqui depois de toda esta situação decide então fazer as coisas de maneira diferente. Todos estes personagens, estes vilões que foram então, fazem parte, não é, da história do Homem-Aranha, como o Abutre e por aí fora, a modificação, em vez de ter sido um confronto direto com o Homem-Aranha, foram resolvidos de maneira muito mais simples, com a ajuda do Quarteto Fantástico, e seguem então assim as suas histórias em paralelo, neste caso, tanto o Homem-Aranha como o Quarteto Fantástico. Aqui já relacionado, se ali foi relacionado então com a origem do Homem-Aranha, aqui já é relacionado com a origem do Quarteto Fantástico. Surgem então aqui os vilões. Este What If segue muitas batidas, nesta altura segue muitas batidas das origens das histórias do universo 616 de cada um dos personagens, neste caso o Quarteto Fantástico do Homem-Aranha, segue muitas batidas, ou seja, não há propriamente uma alteração e a partir daí a história é toda diferente. Aqui não, ele segue muitas batidas, vai mudando algumas coisas pontualmente, pelo menos até à parte final. E normalmente nos finais tínhamos assim, uns finais assim realmente completamente fora, completamente diferentes. E aqui, como eu estava a dizer, tem aqui a continuação então da história, em que temos então aqui o Ivan Kragov, que foi um vilão do Quarteto Fantástico, um vilão inicial. Ele próprio também recebeu os raios cósmicos, assim como os seus macacos, todos eles depois ficaram com poderes, ele ficou intangível e por aí fora. Os outros macacos ficaram com determinados poderes, também forças, levitações e por aí fora. Eles entraram em conflito com o Quarteto Fantástico, só que neste caso tínhamos o Homem-Aranha para ajudar, e então a resolução deu-se de forma um bocadinho mais simples, com a adição do poder do Homem-Aranha. Surge então aqui, obviamente, todo personagem que faz parte da história do quarteto, o namoro, que cria algum impacto, não é? Sempre criou algum impacto. É uma história esquisita, uma história esquisita e mal contada. Gera aqui a relação entre a Sue Storm e o namoro, em que ela é aprisionada, como nós também, isto também é mais uma situação que continua no universo 616, é exatamente igual. Surge também aqui o personagem, o Puppet Master, não é? Que é o pai da Alicia Masters, que depois se torna então a namorada do Coisa. Temos aqui tudo a encaixar-se de forma similar, com a única diferença então da intervenção do Homem-Aranha. Eles são então aqui desafiados pelo namoro, que tinha raptado a Sue Storm, e eles decidem então ir atrás da Sue Storm, libertá-la, e vão então atrás de Namor. O Puppet Master, neste caso, o que estava a fazer, estava ele a manipular o próprio Namor, estava por trás de toda esta situação. O Quarteto Fantástico é então aqui aprisionado, dá de caras então com Namor, que apresenta então o perigo. Sue Storm estava ali aprisionada e estava em vias de ser morta, e então teria aqui o Quarteto Fantástico tomar uma decisão, mas a decisão tomada foi cair para cima dele. Namor 1 a 1 consegue se livrar do Quarteto Fantástico, mesmo com a intervenção do Homem-Aranha, mas eles, como nós sabemos também na história clássica, ele consegue se desenvelhar, mas com a ajuda do Homem-Aranha aqui a coisa torna-se um bocadinho mais simples e consegue então vencer e libertar também Sue Storm. Namor acaba por ficar então livre da influência do Puppet Master, e com tudo isto os nossos heróis prevalecem, e coincidências, o polvo que estava a ameaçar a vida de Sue Storm acaba por encontrar o submarino do Puppet Master, e ele acaba por ficar então, a coisa corre mal para o lado dele e ele é aprisionado por este polvo gigante. Tudo parece bem quando acaba bem, mas na realidade aqui surge então o final da história, em que surge então o twist. E qual é o twist? Sue Storm, apesar de tudo isto que aconteceu, apercebe-se que afinal tem sentimentos fortes pelo namoro e está um bocadinho desiludida aqui com o Reed Richards, porque ela se sentiu um bocadinho posta fora, um bocadinho posta de parte a partir do momento em que o Homem-Aranha integrou a equipa, e então decide ficar com o namoro, que depois, aqui uma situação um bocadinho estranha, mas que o Namor então convence o Storm a entrar dentro desta máquina para poder viver com o Namor debaixo d'água, faz com que ela mude então a sua fisiologia, e então ela passa a poder respirar dentro d'água e não fora dela, e temos aqui o nosso twist final. Sue Storm acaba por
abandonar o Quarteto Fantástico, com o pesar de todos, principalmente Reed Richards, que fica realmente amargurado, e também o nosso amigo Homem-Aranha fica com um bocadinho com o peso nas costas de toda esta situação. E aqui está, no final, o Vigia a demonstrar a grande diferença que teria acontecido, ou que aconteceu no universo paralelo, se o Homem-Aranha tivesse então entrado para o Quarteto Fantástico naquele preciso momento. Teria havido aqui um sem número de situações que teria levado então Sue Storm a abandonar o quarteto e a ficar com Namor. E tu, já tinhas lido esta história, o que é que achaste ou não achaste dela? Temos que nos lembrar que estas histórias são antigas, ou seja, elas são um bocadinho mais goofy, são assim um bocadinho mais sem sentido do que se calhar as mais atuais, mas temos que perceber que isto também é uma história da época. O que é que tu achaste na altura que leste? O que é que achas agora, dando essa margem? Diz aqui nos comentários e nós trocamos aqui algumas ideias relacionadas com esta ou com outros. Eu vou trazer aqui mais para veres. Segue também os links do canal para ajudar o canal a crescer, o Instagram. E se gostaste deste vídeo, subscreve o canal. Se não subscreveste, partilha, comenta, dá like. Até mais.